Alô, alô, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Criando Personagens. Este que vos fala é Tom Bernardes. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente aqui no vídeo. A gente vai analisar o trabalho de um artista fenomenal chamado Milt Kahl. Esse artista animador foi um dos primeiros animadores da Disney e animou filmes que fizeram parte da vida de muita gente aí. Ao menos da minha, né? Eu não sei qual é a sua idade, vai depender da sua idade, é claro. Eu sou um cara mais velho, eu tive a oportunidade de assistir Mowgli, por exemplo, Aristogatas, Bernardo e Bianca, A Espada Era Lei. Todos esses filmes foram animados por Milt Kahl. E hoje a gente vai dar uma olhada no trabalho dele e ver o que a gente pode aprender com esse cara. Vambora! Olha, tem uma coisinha que já faz um tempo que eu queria compartilhar com vocês, que é pensar nos espaços negativos. O Milt Kahl é um cara que com certeza pensava nisso. O que é pensar nos espaços negativos? Os espaços negativos são onde não temos um personagem, né? Como nesses espaços aqui. E o que acontece? Esses espaços negativos precisam ter uma certa atenção. Vale muito aplicar qualquer conceito de design que vocês estão aprendendo aqui nesse canal, também nos espaços negativos. Vamos dar uma olhada nesse espaço aqui que ele colocou entre a bengala e esse personagem mais velho aqui. Olha que bonito o espaço que existe. Reparem que ele aplica um certo design nesse espaço, né? Se vocês olharem bem, esse conceito aqui vocês já viram aqui no canal. Se você segue, tem o sininho ativado, você já ouviu falar desse conceito aqui, que é o simples versus complexo. A gente vai ter uma linha bem simples de um lado e aí uma linha mais complexa do outro. Porque assim a gente vai evitar a monotonia, não é mesmo? Então é isso que o Milt Kahl faz também nos espaços negativos. É muito importante a gente prestar atenção nisso, pessoal. Reparem aqui como a gente tem uma forma em D. Também o mesmo conceito, reta contra curva, simples versus complexo. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode observar uma outra preocupação do Milt Kahl em variar os tamanhos dos espaços negativos. Antes de mais nada, olha como é bonito o espaço que ele aplica aqui. A gente precisa pensar nesses espaços quase como se fosse criar uma marca. Ela precisa funcionar por si só. Mas o que eu quero que vocês observem nesse desenho aqui é na variedade de tamanhos das formas negativas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o tamanho dessa forma aqui. Essa forma tem um tamanho X, não é? Aqui do lado desse espaço, a gente tem um outro tamanho de forma negativa, um pouquinho menor. E já em cima, a gente tem um tamanho bem maior desse espaço negativo. E qual conceito de design é esse aqui? Variedade. Pequeno, médio e grande. Sempre variar os tamanhos das formas para trazer mais dinamicidade no seu desenho, mais interesse. E isso vale também para os espaços negativos, meu povo. Olha, para ser um artista excepcional, eu sempre digo, você precisa pensar em todos os detalhes. Todos os detalhes importam no design de personagem. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, como refinar o design do nosso personagem e chegar numa excelência como os personagens do Milt Kahl. Essa próxima observação que eu vou fazer está ligada com a proporção áurea. A proporção áurea é basicamente uma equação matemática que foi observada na natureza. A proporção áurea está presente em cada elemento da natureza. A gente pode observar essa proporção em flores, árvores, animais, até nós mesmos temos a proporção áurea aplicada no nosso corpo.
Então essa é a proporção áurea, que é basicamente uma forma sendo dividida mais ou menos nos terços. Uma outra forma que a gente pode observar muito na natureza é o pentágono. O pentágono é uma forma mágica, pessoal. Sempre que a gente conseguir aplicar o pentágono no design do nosso personagem, isso vai trazer uma beleza intrínseca para o nosso personagem. Vamos dar uma olhada como o Mutcall sabia dessa técnica e soube aplicar muito bem nesse personagem. Ou seja, a forma do pentágono estava presente no shape desse personagem, o Shere Khan. Vamos dar uma olhada num outro exemplo aqui. É claro, meu povo, que não precisa ser sempre na cabeça do personagem. A forma do pentágono pode estar no corpo, pode estar nas mãos, em qualquer parte do personagem que você achar possível aplicar o pentágono. E como vocês podem observar, essa forma do pentágono pode também se distorcer um pouco. O importante é que você possa identificar esses 5 lados da forma. Eu acho até que a gente pode observar esse pentágono aqui no corpo do personagem, de certa forma. Vamos dar uma olhada aqui. É claro que é bem mais distorcido, mas a gente também tem uma forma de um pentágono aqui. Então esse é um outro conceito que a gente pode aprender e observar no trabalho desses grandes mestres. Como eu sempre digo aqui no canal, é muito importante a gente saber analisar o trabalho dos grandes mestres. E isso a gente só vai conseguir fazer se a gente dominar os conceitos de design e saber observar esses conceitos no trabalho desses artistas. Tão importante quanto o design de personagem é o gesto também. De nada adianta você ter um design de personagem lindo, perfeito, se o seu personagem não tem vida. E a vida do personagem a gente vai trazer através do gesto. E acho que não tem ninguém melhor para usar como exemplo do que o Mutcall para falar de gesto também. Esse é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos. É o Edgar de Aristogatas, um filme que, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente, porque é um filme incrível, muito bem trabalhado, muito bem animado e possui personagens com um design incrível. Mas o que eu quero abordar aqui? Percebam que nessa cena o Edgar vai provar uma sopa e depois ele se arrepende. Eu não vou dizer o motivo, pois não quero dar spoilers aqui. Mas acontece uma coisa nessa cena aqui que se chama staging, ou seja, você vai fazer um palco para o seu gesto principal. Nessa cena aqui, o gesto principal da cena, a história que a gente quer contar, é que o personagem está prestes a tomar uma colher de sopa. E por conta disso, a ação é essa aqui. E nada mais importa. Quando nada mais importa no gesto, a gente vai usar todo o resto dos elementos desse personagem, tudo que a gente puder, a favor dessa cena aqui. Então, como o Mutcall vai fazer esse staging, né? Ele vai inclinar o personagem, direcionando a sua linha de ação para essa cena aqui. Ele vai inclinar o braço do personagem para fazer uma certa proteção, como se fosse uma borda, um frame, emoldurando a ação. A mesma coisa acontece aqui também. E o mais importante de tudo, ele vai deixar essa área completamente clara. E o que eu quero dizer com claro, pessoal? Ele vai colocar a ação para fora do personagem. É muito importante que a gente mantenha esses elementos importantes para fora da silhueta do personagem. Lembrem, sempre tentem colocar o personagem de vocês como uma sombra, totalmente preta. E vejam se vocês conseguem ainda entender o que está acontecendo ali. E percebam que ao longo da cena, o personagem deixa de prestar atenção na colher e começa a falar sobre outras coisas. Então o centro da atenção já não é mais a colher. E ela passa a ficar de lado, separada do personagem.
para que no decorrer da cena a gente possa analisar mais o que ele está falando. Tá gostando das dicas até aqui? Então não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga artista que também está em busca de conhecimento. Como eu sempre digo aqui no canal, conhecimento tá aí para ser compartilhado. Outro detalhe no trabalho de Mute Call que deixa a gente embasbacado é a linguagem nos shapes, a maneira como ele se expressa através desses shapes. Eu adoro e vejo como o Mute Call faz isso com frequência, ele quase não coloca uma testa no personagem, ela é muito pequena. Mas isso é só um detalhe do estilo dele que eu particularmente curto muito. Mas reparem no design do personagem do Edgar, que existe uma linguagem de shape aqui muito interessante. Existe uma forma mais ou menos assim, uma espécie de gancho, não é mesmo? E ele vai fazer a mesma coisa do outro lado. Isso aqui é usar o shape com inteligência, com criatividade. Repetir algumas formas que você está fazendo de um lado, do outro, para que o design de você seja um tanto coeso de certa forma. Repara que esse shape se repete em várias posições. Importante ressaltar a variedade que ele aplica no personagem, colocando o nariz dele mais ou menos no terço da forma completa da cabeça dele, subdividindo assim a forma da cabeça entre pequeno e grande. A gente pode reparar nesse esboço como o Mute Call mantém os shapes simples também e mantém a estrutura. Isso é outra coisa muito importante, galera. Sempre manter a estrutura, o shape básico do seu personagem intacto. Reparem essas linhas aqui, bem fininhas, que ele vai colocar para estruturar o personagem dele. Isso aqui são provavelmente as primeiras linhas que ele aplicou no personagem. Depois ele vai adicionando por cima os detalhes, mas sem matar esse shape principal, que é a base, a estrutura do nosso personagem. Reparem aqui como ele tem a perna do personagem por dentro e por cima ele vai fazer a calça. Assim a gente não se perde em detalhes e acaba matando a estrutura do nosso personagem, ou a anatomia, que mesmo que o personagem seja estilizado, lembre-se, sempre há um ritmo anatômico ali, sempre há uma anatomia, mesmo que estilizada. Olha, comentei um tempo atrás como eu tinha dificuldade em organizar as minhas linhas. Quando eu precisava fazer roupa, ou às vezes rugas no personagem, até mesmo pelos saltando do personagem, eu tinha muita dificuldade em manter essas linhas mais organizadas. Elas ficavam muito soltas e por vezes acabam destruindo o real significado daquelas linhas no design. Bom, existe um truque que é o ponto invisível. Sempre que a gente se depara com detalhes do nosso personagem que a gente precisa adicionar um monte de linha, como essas dobras aqui, a gente vai imaginar que existe um ponto invisível, mais ou menos aqui, vamos supor, e então todas essas linhas que a gente vai desenhar vão apontar para esse ponto. Dessa forma, nossas linhas vão se organizar muito mais. E isso vale não só para as dobras na roupa, mas também na própria face do personagem. Reparem aqui como as sobrancelhas do personagem apontam para o mesmo ponto, e de certa forma as rugas também. A mesma coisa acontece nessas dobras da bochecha. Que vão apontar para um ponto invisível lá embaixo. Não quer dizer que a gente precisa levar essas linhas até lá embaixo, pessoal. É uma maneira apenas de organizar, manter uma direção comum entre essas linhas. Isso aqui é um grande exemplo de como a gente pode se perder nos detalhes nessas linhas.
Imagine que você está desenhando esse tigre e você precisa adicionar as pálpebras, você precisa adicionar uma certa dobra de pele aqui no nariz dele, a sobrancelha, todas essas formas aglomeradas nesse pequeno espaço do personagem. Uma maneira de organizar e se guiar é colocar esse ponto invisível. Aqui, me parece que o ponto está posicionado nesse local. Então, todas essas ruguinhas estão apontando para esse mesmo ponto. A mesma coisa acontece com o olho dele. As linhas dos olhos, as pálpebras e essas ruguinhas, todas apontando para o mesmo ponto. Até mesmo a sobrancelha. É claro que a gente pode ter vários pontos para organizar essas formas. Até mesmo, nesse caso aqui, as manchas do personagem. As manchas do tigre. A bochecha. É uma série de linhas apontando para esse mesmo ponto. E é claro que a gente pode ter diversos pontos no personagem. Aqui a gente pode encontrar mais um, onde a gente pode ver as linhas da barriga, do braço, apontando para esse ponto em comum. As listras também. Às vezes, o ponto pode estar bem distante dessas linhas, como a gente pode observar no bigode desse tigre. Vamos ver até onde vai essas linhas se a gente continuar elas. Mais ou menos aqui, para o centro do personagem. Esse é um grande exemplo onde a gente precisa usar muito essa técnica. Esses cabelinhos que saem para fora do personagem, se a gente não fizer eles convergindo para um mesmo ponto, vai ficar uma bagunça visual e a gente não sabe o que está acontecendo ali. Nada agradável. O que a gente quer é isso aqui. Agora vamos lá, gente. Qual é que é a maneira mais eficiente de estudar todas essas regras de design com base nos artistas que a gente gosta? Eu tenho um exercício para recomendar para vocês e eu acho que é um exercício que pode auxiliar muito qualquer artista a entender melhor como aplicar qualquer regra de design. Pega um trabalho de um artista que você gosta e trace por cima, sem medo, porque isso é apenas um exercício. Traçando por cima, você vai começar a entender mais ou menos qual que é a linha de raciocínio daquele artista. E o mais importante de tudo, você vai começar a interiorizar essas regras de design nos seus desenhos também. Não se preocupe em traçar exatamente, perfeitamente, fazer uma cópia perfeita desse personagem. Às vezes é até interessante que, se você reparar algum detalhe do design que você já sabe como fazer, exagere, faça uma própria versão por cima. O importante aqui é não fazer uma cópia idêntica, mas realmente entender. Ao traçar por cima do personagem, você vai compreender as regras de design que estão aplicadas ali. E isso serve também como uma biblioteca mental. Um dia, quando você estiver fazendo uma orelha agora, por exemplo, você pode lembrar dessa orelha que você já traçou e fazer uma orelha parecida no seu personagem. Além de ser um exercício muito bom para você entender as regras de design que você consegue observar no trabalho dos artistas que você gosta, é muito prazeroso também. É como voltar a ser criança e desenhar, copiar aqueles desenhos que a gente sempre gostava, né, quando criança. Não há problema nenhum em copiar o trabalho de artistas que você gosta. O que a gente não pode fazer é publicá-los e fazerem uma versão muito parecida de um personagem e divulgar comercialmente. Agora, para estudo, vale tudo, galera. O importante é a gente aprender.
Então, o exercício que eu proponho é, uma vez que você traça em cima desse personagem que você escolheu, vamos tentar identificar quais os conceitos de design a gente consegue observar nesse personagem. Conforme eu fui desenhando, eu reparei que existia a forma de um pentágono aqui. Então a gente vai anotar aqui. Eu também observei as linhas que convergem para o mesmo ponto, muito usadas nessas dobras aqui. O que mais? Aqui no nariz dele a gente pode observar a variedade no comprimento de linha. Se você não viu esse vídeo ainda no canal, eu vou deixar uma tag aí para você dar uma conferida depois que você finalizar esse aqui. Ainda no rosto dele, a gente pode observar o uso do reta contra curva. A orelha dele é uma reta com duas curvas, uma curva côncava e convexa. A mesma regra a gente pode observar no shape do nariz dele, que não deixa de ser um D, a reta contra a curva. E assim vai, minha gente. O legal é que quando a gente pega um trabalho genial de um artista muito bom, existem muitas regras de design que a gente pode observar em um personagem apenas. Então é um exercício muito válido. Recomendo fortemente a vocês tentarem aí. Deixem nos comentários e me digam o que vocês acharam desse vídeo ou desse exercício. Se vocês gostaram, se tem alguma coisa que vocês não entenderam. E não esquecem de deixar o seu like, é claro, e compartilhar. Por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.